Veja no ICL Notícias, segunda edição. A disputa continua. Nicolás Maduro é proclamado presidente na Venezuela para mais um mandato. E assumo o mandato do povo para ser seu presidente. Mas a oposição alega fraude e não aceita resultado. Los venezolanos y el mundo entero sabemos lo que ocurrió en la jornada electoral de hoy. Cautela! Governo brasileiro quer mais elementos para reconhecer ou contestar vitória de Maduro. Estratégias do bolsonarismo. Pesquisa mostra que Michele Bolsonaro supera Tarcísio como a preferida para tentar derrotar Lula em 2026. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, segundou! Hoje é dia 29 de julho de 2024. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição. Hoje nós vamos falar muito sobre as eleições na Venezuela com o professor Rafael Araújo e também com o nosso conhecido Pedro Baciela. Também vamos falar de uma pesquisa que coloca Michele Bolsonaro como uma candidata mais apoiada do que Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, numa eventual disputa presidencial contra Lula. E tem também Cacai, diretamente de Paris, para comentar aquele caso do motorista do Porsche que perseguiu, atropelou e matou um motociclista em São Paulo. Mais um caso, na verdade, envolvendo carros de luxo em alta velocidade aqui em São Paulo. Relembrando que toda a nossa programação, desde o Desperta até o ICL Notícias segunda edição, é transmitida pela Pop TV no Rio Grande do Sul e também pelo canal Com Brasil. Então sejam todos muito bem-vindos, que o ICL segunda edição começa agora. Muito boa noite. Olha que mesa cheia, que gostoso ter vocês aqui. Casa cheia. Meninas primeiro, boa noite, Heloísa Vilela. Boa noite, Roberta. Boa noite, Chico, Rodrigo. Oi, Chico Sá. É o quadrado mágico. Olha de que meio delícia. campo. Nada maravilha. como uma rodinha, né, Rodrigo? Boa noite, olho no olho. comunidade. Eu não sei se a gente vai comentar Venezuela, judô, surf. Que mais? Tênis de mesa. Porque Rivalidade Brasil-Japão, que também virou meme. virou, porque olha, de ontem para hoje eu fiquei com um olho em Caracas e o outro olho nas competições lá de Paris. Né? Verdade. É jogo no esporte, jogo na política, né? Jogo. Também. E elas se misturam bastante. Claro. Vamos embora. Bora, Rodrigo. Juntas. Pois é, o Maduro, Nicolás Maduro, já foi proclamado presidente em menos de 24 horas. Né? Então, o Conselho Nacional Eleitoral lá da Venezuela, o CNE, não se emocionou muito com as contestações que vieram de outros países, não. E no dia de hoje à tarde, já proclamou Nicolás Maduro vencedor. Né? A gente tem imagens aqui do momento da proclamação, o atual presidente e presidente reeleito, segundo a autoridade eleitoral venezuelana, estava ali na mesa, ao lado, participou da cerimônia, aqui, ó, mostrou a Constituição, fez críticas duríssimas àqueles que o contestam, atacou, por exemplo, Javier Milei, chamou de nazi-fascista, o que dá para a gente concordar, em parte, com Maduro, na qualificação. Mas, enfim, foi para a ofensiva. Não se intimidou com as críticas de muita gente ao processo eleitoral. Para quem não acompanhou em detalhes, vamos relembrar que houve a votação neste domingo, na Venezuela. A votação transcorreu com tranquilidade, não houve grandes incidentes durante a votação, mas a noite foi longa. Estava previsto que o Conselho Nacional Eleitoral divulgasse os primeiros resultados 10 horas da noite, depois passou para as 11, depois veio meia-noite e nada. Aí as teorias de conspiração e as denúncias foram pipocando. Vamos lembrar que durante o dia, Elô, Chico, Roberta, todas e todos que nos acompanham, a oposição foi divulgando boletins de urna em que o candidato da oposição aparecia na frente. Olha aqui, é de lavada. Aí aparecia um boletim lá do interior, não sei de onde, em que o candidato, o Edmundo Gonçalves, estava na frente do Maduro.
eles foram criando esse clima nas redes, como se fosse assim, olha, vai ser de lavada, olha o boletim. Um boletim não significa nada, é a mesma coisa que divulgar o boletim de Camboriú e achar que por causa disso o Bolsonaro vai ganhar a eleição. Ou de Brusque, em Santa Catarina. Fica faltando os boletins do interior da Bahia, do Ceará, da capital paulista, né? Então, foi assim, a oposição jogou com isso, foi preparando o terreno, né? E aí, o que acontece? Chega de noite, atrasa a divulgação. E teve um fato sério, que eu acho que a gente tem que tratar com toda a seriedade. O site do Conselho Nacional Eleitoral saiu do ar, Elô, ninguém conseguia entrar. Vocês imaginam uma eleição no Brasil em que você chega no domingo à noite, Chico, Roberto, e vai entrar no site do TSE e não tem site. Cadê o site? Não funciona. Nossa, parava tudo. Parava tudo. Então, realmente, somando as duas coisas, uma oposição com tradição golpista, um discurso já preparado para denunciar fraude, 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 e no domingo à noite o site sair do ar, olha, foi o caldo completo para as teorias mais fortes de que teria havido manipulação na eleição venezuelana. Então, esse foi a marcha do dia, foi assim. Aí, à 1h eu estava acordado, hein? Já tinha acabado a Olimpíada, tudo, eu fiquei ali esperando. 1h, finalmente, eles vão lá e anunciam. E como é que foi o anúncio? Também, para a gente, é um pouco estranho. Você tem que confiar. Não é que abriram o computador e apareceu na tela a apuração. Não, não. Foi assim. Vai o coordenador lá do Conselho Nacional Eleitoral numa mesa e lê um boletim. E ele disse assim, apuradas 80% das sessões, o quadro é irreversível e o resultado é o seguinte, aí dá o Maduro com 51% e o principal candidato da oposição com 44%. Aqui, ó, os números são esses. Com 80% apurado, 51,2% para o Maduro, 5.100.000 votos, e 44% para o Edmundo Gonçalves, 4.445.000 votos. Uma diferença aí de 600, 700 mil votos em favor do Nicolás Maduro. Isso foi divulgado e acabou. E até agora não apareceram os resultados detalhados. Então, deu margem para muita contestação, né? Deu margem para muita contestação. O que a gente precisa falar é que esses números que acabamos de mostrar aqui na tela são números compatíveis com o histórico de votação da oposição e do governo chavista lá na Venezuela. Elô, obrigado. Elô até se movimentou aqui só para mostrar aqui o telão. Essa proporção de votos, o chavismo ligeiramente mais forte do que a oposição unificada, é mais ou menos o que acontece em toda a eleição ao longo de 2 décadas lá na Venezuela. São números compatíveis com o histórico, né? São números compatíveis. Nós temos até uma postagem de um professor aqui da Argentina, que trouxe justamente isso. Ele vai buscar esse histórico ao longo das últimas eleições, quantos votos teve o chavismo, quantos votos teve a oposição, e ele vai fazendo proporcionalmente. Ele diz, olha, não tem nada do outro mundo. Se o Maduro aparecesse aqui com 10 milhões de votos, aí estava totalmente fora de esquadro, né? Ou se fossem 70% para a oposição, como Também a oposição seria. ficava dizendo que ia ser, né? Também seria totalmente fora de esquadro. Então, são números que guardam uma relação com o que aconteceu ao longo das últimas décadas na Venezuela. Mas, repito, e aqui a gente não tem que fazer defesa incondicional de ninguém. É estranho, para dizer o mínimo, o site não funcionar. Para dizer o mínimo, né, Rodrigo? Para dizer o mínimo. É muito suspeito, né? Levanta suspeita. E aí, o Conselho Nacional Eleitoral disse, logo que divulgou os números, fomos vítimas de um ataque hacker. De quem? Em que circunstâncias? Como aconteceu? Eu espero que eles divulguem. Pode ter acontecido. A Venezuela está no centro de uma disputa internacional, não é uma disputa paroquial. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso bastante. Então, pode ter acontecido o ataque? Pode. Mas cadê os indícios? O que aconteceu? Tem que recuperar esse sistema, ele não vai funcionar nunca mais, né? Então, vamos aguardar e ver se aparecem os resultados, região por região, cidade por cidade, para comparar com os mapas que cada um conseguiu colher nas suas respectivas sessões eleitorais. Maduro até falou desse ataque hacker hoje, mas não deu nenhum detalhe. Quem é que falou? Maduro falou de novo? Falou. Ontem à noite o Conselho Nacional Eleitoral já havia falado. Eu não reparei que ele voltou a comentar sobre isso. Mas quem que apareceu imediatamente para contestar o resultado? Então, 1h sai o resultado. 1h15, 1h20, quem aparece para contestar? O candidato da oposição, que é um tipo muito moderado, fala manso, já um senhor de 70 e poucos anos, com uma fala mansa, é aqui, ó, o Edmundo Gonçalves.
Mas sabe, gente, a hora que eu vi a coletiva, parecia que a coletiva era dela, da Maria Corina. Ela é a chefa da oposição. Ele estava até num papel assim de subordinado, até pela postura. Tomou o microfone, Ela pegou o microfone e fala com muito mais firmeza, né? É a líder da oposição. A Maria Corina contestou, disse que não aceita o resultado e que o verdadeiro eleito foi o Gonçalves, que é o candidato apoiado por ela. Bom, então aqui a imprensa brasileira tenta criar, uma parte dela, um clima assim, bom, de um lado você tem o Maduro suspeitíssimo, manipulou tudo, e do outro lado os defensores da democracia. Espera um pouquinho, gente. Maria Corina não é defensora da democracia nem aqui, nem aonde? Na Venezuela. Nem, Caracas. nem em Caracas. Muito menos em Caracas. Né? Mas ela apareceu com esse perfil. Está aqui a manchete: sem provas, oposição fala em fraude eleitoral e se recusa a reconhecer derrota na Venezuela. Maria Corina faz apelo aos militares. Aí ela foi apelar para o lado errado, porque os militares são chavistas, fechados, parece, né? Lá, militares e Igreja Universal estão do lado do Maduro. ao contrário daqui. Mas quem é essa Maria Corina que aqui no Brasil, se você for pego desavisado, ela é que está defendendo a democracia, o Maduro. Quem é a Maria Corina? No meu entendimento, é uma mistura de Bia Kicis com Zambelli, só que muito mais rica. Pensa na Bia Kicis, da Zambelli, 1000 vezes mais rica. Eu até trouxe aqui um resumo do perfil dela, feito pelo Brasil de Fato. A histórica opositora ao chavismo é filha de Henrique Zuloaga, um dos maiores empresários venezuelanos, falecido em 2023, dono da siderúrgica Civenza. Zuloaga chegou a construir um império ligado ao ramo de metais pesados e tal. Aí conta a história dela. Ela é herdeira desse Zuloaga, que é um dos maiores empresários privados da Venezuela. Então é uma família riquíssima, a oligarquia empresarial venezuelana. Vamos para outra página. Papel dela político. Bom, em 2002, a gente já contou aqui várias vezes, vocês se lembram, houve um golpe de Estado contra o Hugo Chávez na Venezuela, um golpe clássico. Um outro empresário chamado Pedro Carmona derrubou o Chávez foi levado preso, o Carmona assumiu o poder, não era deputado, assumiu na cara de pau, e um grupo empresarial fez um manifesto em apoio ao Carmona. Quem é que estava lá? Maria Corina. A Maria Corina. Então, ela apoiou pessoalmente o governo golpista de Carmona. Então, ela é herdeira de um grupo riquíssimo, ela é golpista contra o Chávez em 2002 e, entre outras cositas más, ela defendeu uma intervenção militar estrangeira na Venezuela para tirar o governo com o qual ela não concorda. Essa é a Maria Corina. Então, não é defensora da democracia. A direita venezuelana é golpista. Dito isso, é preciso dizer que, além de ter sido contestada pela direita golpista, a eleição foi contestada também por gente progressista. Essa é a verdade. Então, vamos trazer o Boric, presidente chileno. Foi duro na crítica, foi duro. Gabriel Boric expressou nas redes sociais que, abre aspas, é difícil acreditar na vitória de Maduro e o Chile não reconhecerá nenhum resultado que não seja verificável, disse o Boric. Então, você tem uma direita golpista, você tem um Maduro sob suspeita e você tem líderes, isso para mim é uma novidade, aí, líderes de esquerda, centro-esquerda, questionando fortemente a eleição também, o que dificulta a vida. O Maduro fica numa posição complicada, né, Chico? Fica sem o apoio da Colômbia, um governo mais à esquerda, sem o apoio imediato do Brasil, que está esperando as atas, sem o apoio do Chile, não é mais um regime que recebe apoio imediato desses países. Então, está isolado nesse sentido. Está isolado. Nós vamos falar em detalhes sobre isso daqui a pouco. Estou só dando uma primeira passada. E o Brasil? Eu queria justamente trazer isso que o Chico já adiantou, Elô e Roberta. O Brasil, eu acho que adotou a postura mais cautelosa e mais correta no meio desse tiroteio todo. De um lado tem a turma que saiu, está tudo certo, Maduro é o presidente, né? Rússia, China e outros países. A Bolívia reconheceu imediatamente. Do outro, o Chile, com uma crítica política. Bom, o Milei, aí é uma crítica de um golpista, enfim, que chama... O Milei a gente já esperava. O Brasil ficou numa posição cautelosa. O que disse o Brasil? Esta é a nota do Brasil. Saudou que a eleição tenha acontecido em paz, o que foi uma conquista num país tão dividido, mas disse, aguardamos as atas para ter certeza do que aconteceu na Venezuela. Não falou assim, se não apresentarem as atas, não vamos reconhecer, mas falou, aguardamos, é bom que mostre. Bom senso. É bom senso. Né? Então foi uma postura cautelosa,
E eu acho que é a postura adequada no momento desses, né? Também não coloca mais lenha na fogueira do que já tem lá na Venezuela, né, Roberta? É uma situação bastante complicada. É claro que aqui no Brasil apareceram os personagens de sempre para botar fogo no palheiro. Por exemplo, esse aqui, ó, Luciano Huck. Parece que ele é o líder da direita liberal no Brasil, não tem outro. Não dá para passar pano, a Venezuela vive uma ditadura. Tudo indica que estamos vendo uma fraude eleitoral. Como cidadão latino-americano, como democrata, espero que a Venezuela possa vencer essa fase e voltar à democracia. Já passou da hora, diz o Luciano Huck. Ele é democrata. Ele apoiou o Bolsonaro em 2018. O Bolsonaro, naquela altura, já tinha dito que defendia matar 30 mil pessoas, que só não estuprava mulher feia, que negro devia ser tratado em arrobas. Tudo isso o Bolsonaro já tinha falado. E o Luciano Huck deu essa declaração em 2018. O Bolsonaro pode ressignificar a política. Então, Luciano Huck, você está preocupado com a democracia? Ele Ele também acertou, com né? fotos com o general Vilas Boas. Também, outro Que golpista. é um golpista de marca maior. Não é? Ele deveria ter criticado em 2018 o fato, já que ele é tão preocupado com ditadura, o fato de ter um candidato que seria o favorito nas eleições, o Lula, na prisão. E impedido de dar entrevista. Exatamente. Então, poderia ter mais força a crítica dele hoje se ele tivesse sido um bom observador da eleição de 2018. Não foi. Por isso que eu digo, essa mídia liberal e esses liberais, que se dizem, né, liberais, democratas de centro do Brasil, estão preocupados com a democracia na Venezuela, mas com a democracia no Brasil. Quando prenderam o Lula, deram um golpe, os militares soltaram um tweet na véspera da prisão do Lula. Ninguém falou nada. Aí estava tudo bem, né, para dar a vitória para o Bolsonaro. O Huck, eu achei interessante, recebeu a resposta de um grupo judaico, Articulação Judaica de Esquerda. O Luciano Huck é judeu. Mas a questão não é essa. A Articulação Judaica de Esquerda publicou uma resposta a esse tweet do Luciano Huck, dizendo mais ou menos o seguinte, nós temos um tweet aqui, não sei se dá tempo de mostrar. Tá aqui, ó. A resposta é a seguinte, está preocupado com a democracia na Venezuela. Mais de 5 milhões de pessoas da etnia árabe vivem sob um Estado que se declarou judeu. Pagam imposto, trabalham e geram riquezas por um regime que não autoriza muçulmanos em Jerusalém a votar em eleições. Por que você chama isso de democracia e a Venezuela de ditadura? Boa Então, pergunta. é a pergunta que a gente faz aqui, né? Porque eu respeito, tem colegas nossos aqui que preferem classificar o Maduro como ditador. Eu não. Né? Tivemos até de manhã, né, pouco disso, essa discussão. O Guilherme Amado, um colega super importante, super respeitável, ele adota essa nomenclatura, ditador Nicolás Maduro. Eu acho que se for chamar o Maduro de ditador, nós vamos chamar o Netanyahu do quê? Cada vez que citarmos. Alguém vai chamar assim o genocida Netanyahu? A cada vez que for colocar no texto. Eu chamaria de ditador genocida, mas tudo bem. Mas assim, ou vale para todo... Como é que era a frase? Ou vale para todo restaure-se a moralidade ou locupletemo-nos todos, né? Rui Barbosa. Eu acho que deveria valer para todo mundo. Valer para todo mundo? Para todo mundo. Eu acho que tem que diferenciar essas pessoas, assim, autoritárias, que não largam o osso. Eu acho. Bom, Eu acho que o povo de cada país é que resolve. aí são princípios, são debates que a gente pode fazer. De qualquer maneira, eu trouxe aqui um painel assim, geral para a gente depois retomar. Tem todo um embate argentino, o papel do Brasil, os Estados Unidos, né, para ver o que vai acontecer. Nós vamos retomar esse tema da Venezuela, que é importantíssimo. Vamos tratar disso com muito detalhe agora aqui no nosso programa também, né, Roberta? Era isso. Vamos continuar a falar, então, né, da polêmica eleição na Venezuela. Eu acho muito sensata, Roberta, a posição do Celso Amorim, a posição diplomática do Brasil. Não vamos nos atirar e dizer, está tudo legal e vamos deixar por aí. Se não tem papel nenhum, se não tem as atas, as famosas atas. Uma posição sensata, vamos esperar o que veio. Não vamos sair festejando a vitória de Maduro na Venezuela. Vamos esperar Eu para concordo dar com você, uma opinião de Itamaraty, a opinião oficial do Brasil. Eu fecho muito com essa opinião. Eu também. Baseado em dados, não em achismo de concordo ou não concordo. Eu acho que essa é a posição majoritária, inclusive no mundo hoje, né? A posição que o Brasil adotou, a posição é a mesma dos Estados Unidos, é a mesma de vários países da Europa e combina bem com o que também disse a ONU, que
deu os parabéns à Venezuela por uma eleição tranquila, por um clima pacífico e tal, mas pediu com jeitinho os dados, né, detalhados dessa votação, como o Centro Carter, que foi lá acompanhar como observador, né, como faz com frequência, como já sancionou outras eleições da Venezuela, né, sem problemas, também pediu os dados mais detalhados. O Centro Carter está lá nessa eleição. O Centro Carter está lá. É ligado ao Jimmy Carter, né? Ao ex-presidente dos Estados Unidos. Né? O México também foi muito cauteloso, deu os parabéns, falou no caráter cívico e pacífico, né? Mas também os números pediu os não há detalhes. argumentos, né? A gente Pois tem que eles entender querem quais são essa... os números. E aí não tem mais discussão. Concordam? É sobre sim. isso. Olha, agora há pouco, Nicolás Maduro foi proclamado o novo presidente da Venezuela. A proclamação foi feita pelo Comitê Nacional Eleitoral e teve também protestos em Caracas. No domingo, o comitê havia já declarado a vitória de Maduro com 80% das urnas apuradas. A oposição contestou o resultado e alegou fraude. Daqui a pouquinho a gente vai ver a proclamação de Maduro. Mas para entender essa polêmica melhor, vamos ver o momento, né, em que o comitê declarou a vitória. Maduro com 5.150.000 votos, portanto 51% das intenções de voto, contra 4.445.000 votos. 41% do opositor 44%, desculpas, do opositor Edmundo González. Vamos dar uma olhadinha. Com o 80% de las mesas escrutadas e com nível de participação eleitoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro. Só para deixar claro, né, Roberta, acho que a Ilô talvez queira retomar aquele apanhado que ela estava fazendo, assim, das posições dos países. Esse aí foi de ontem à noite, foi ontem de 1h da manhã. Então, foi esse o momento da proclamação, né? Da proclamação não, do anúncio do resultado. Então, isso foi o anúncio. 80% das urnas apuradas. Com 80% apurado. E também, hoje, não vieram até os 100%, né? A gente não entende, assim, parou em 80% e ficou nisso. Cadê o resto? É muito doida essa eleição, hein, venezuelana? É muito maluco, cara, não dá. Não, mostra o diabo dessas atas. Porque, assim, é possível que o Maduro tenha esses votos. É um cara que está com a Igreja Universal, com o Exército, tem massa... máquina. Tem apoio. Tem apoio popular. Tem apoio popular. Tem várias coisas que eu acho que ajudam muito o Maduro, especialmente nesse último ano. Por conta da guerra na Ucrânia, os Estados Unidos se viram obrigados a fazer um acordo com a Venezuela e voltar a comprar petróleo da Venezuela. Isso gerou uma injeção de recursos no país. Economia. E se você entra nos supermercados hoje, eu vi mais de um relato sobre isso, você tem nas prateleiras muitos produtos made in Venezuela. Né? Isso significa o quê? Tem uma pequena burguesia nacional investindo, gerando emprego e distribuindo renda através dos empregos. Então, essa burguesia, essa nova burguesia, reunida na Confederação das Empresas, é o Patronato Venezuelano, né? O ADIS, eu anotei o nome dele aqui, agora esqueci. Ele se aproximou do Chávez. E essa organização se aproximou do Chávez. Por quê? Eles querem estabilidade. Do Maduro agora. Do Chávez, do Maduro, perdão. Do chavismo, vamos dizer. Do chavismo. Exatamente. Porque eles querem estabilidade, eles acreditam que a oposição que fala tanto em privatização, né, que é tão entreguista, eles temem que desestabilize. E eles estão crescendo, estão começando a investir. A Venezuela terá o maior crescimento da América Latina no ano que vem, com 8% de crescimento. E a menor inflação dos últimos 12 anos. Então, esses dados da economia ajudaram o Maduro.
obviamente, entendeu? Então, isso deu uma segurada também no prestígio Não, é dele. razoável ele ter 51%, não é nada de outro mundo. Ele pode ter como a oposição podia ter chegado mais perto ali. O problema é a falta de transparência, né? Sim. Você pega a eleição no Brasil, essa eleição do TSE, cara, você tem mapa que Xaramubim está lá, Fortaleza, Recife, está tudo Detalhado, né? detalhado, número da urna, tudo, tá? Aqui no Tudo. Brasil sai tudo e sai rápido, né? Não, Com 2 dias vantagem. depois, a gente tem até aquele mapinha tradicional, vermelhinho, azul, quem ganhou em cada lugar. Votando por voto, voto a O voto. a gente voto a acompanha. voto, branco, nulo, tudo direitinho, tem que ser isso. Tem que ser. Vamos Então lembrar. não faz eleição. E não é que eles não têm um bom sistema, né? Eles têm um sistema, uma urna eletrônica, Também que o eletrônica. Carter Center diz que é maravilhosa, que funciona super bem. Então, cadê vamos os mapas, mostrar os né? dados, Cadê as atas? Apresente. Mostra essa bagaça, rapaz. É sobre isso. Gente, para continuar esse papo, vamos chamar o Rafael Araújo, que é professor da UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Oi, Rafael, boa noite para você, seja bem-vindo. Olá, Roberta, boa noite, né, e obrigado pelo convite. Rafael, no seu discurso, né, em que foi proclamado presidente, né, Maduro convocou a oposição para o diálogo. Vamos ver e a gente volta a conversar. Y la comunidad el decreto para convocar al gran diálogo por la paz y por el futuro de Venezuela a todos los sectores económicos, sociales, religiosos, culturales, políticos, sin exclusión. Único requisito, respetar la Constitución y las instituciones. Pois é, Rafael, esse foi o discurso de hoje à tarde. Então, eu já volto para você te perguntando. Primeiro, você acha que ele vai apresentar, né, os dados, né, enfim, a ata, para a gente poder, enfim, entender a veracidade, né? Porque transparência a gente já viu que não teve. Então, minha primeira pergunta para você é essa. E a segunda, eu queria saber o que você achou desse discurso aí agora, no dia de hoje. Eu ouvi e fiquei assistindo o discurso do Maduro hoje à tarde, né, pelo Instagram. E assim, foi um discurso onde a maior parte dele, ele fez uma retórica, né, histórica da Venezuela, pegando momentos em que a oposição tentou realizar golpes de Estado, como foi em 2002, reivindicando a todo momento, né, a figura do Hugo Chávez e a defesa do Chávez, né, enquanto revolucionário. Mas eu estou falando isso para quê? Porque eu acho que ele margeou, ele não entrou no centro da questão, que é justamente ele não apresentar as atas. Né? Por isso, o Conselho Nacional Eleitoral. E foi o que vocês pontuaram ainda há pouco, em minha opinião, muito bem. Né? A declaração veio na madrugada de hoje, em torno de 1h. Né? E ao longo do dia de hoje, essas atas poderiam ser apresentadas. Eu acho que a postura brasileira, né, ao meu ver, capitaneada até esse momento muito pelo Celso Amorim, é uma postura correta. Olha, a gente não vai botar digital nessa eleição e muito menos também não vamos, né, acusar de que o processo não foi liso, embora não transparente, sem as atas serem apresentadas. Então, apresente as atas. Quem não deve, não teme. A narrativa, a construção da nota do Itamaraty e da postura brasileira vem muito nesse sentido. E, na minha opinião, o Brasil é o grande fiel da balança, porque o Brasil mandou o Celso Amorim, né, que tem peso diplomático, é uma figura reconhecida internacionalmente pela sua seriedade, e muito do desenrolar dos acontecimentos vão vir a partir, acredito eu, da postura brasileira, né, ou pelo menos da formação de um bloco que avalize ou não a eleição, porque, obviamente, a gente sabe que tem países que vão dizer que houve fraude, vão se colocar ao lado, né, do González e da Maria Corina, que ontem falaram numa vitória com 70%, né, de votos, sem também apresentar nenhum indício documental de que isso foi verdade. Então, aí estou me referindo, por exemplo, à Argentina. Esperar essa postura da Argentina, ok. Agora, talvez tenham outros países que estejam, né, embora tenham tido uma postura de rechaçar a eleição, como foi o caso do Chile ou como foi a Colômbia, mas que podem mudar de opinião a partir da postura brasileira e do Celso Amorim.
Então, eu acho que, né, um quadro é um pouco isso, por isso que eu disse que o Maduro ficou tergiversando no discurso dele hoje à tarde, né, no CNE, e usando ali momentos da história, acusando a oposição de golpista, de fascista. Eu não tenho dúvida que, por exemplo, a Maria Corina Machado é uma fascista, ela assinou a Carta de Madrid com Eduardo Bolsonaro e Javier Milei, né, em 2021. Então, assim, né, mas o Maduro usar isso a todo momento, no momento que ele não apresenta as atas, eu acho temerário. Agora, Roberta, para completar, né, sobre a questão do diálogo, do chamado ao diálogo, né, cujo trecho do discurso você passou, né, vocês passaram, eu acho que o Nicolás Maduro está se vendo também um pouco isolado, né? Então, ele buscar o diálogo com a oposição, tentar construir alguma ponte, é importante para ele. Só que a oposição venezuelana, em especial alinhada, né, à extrema-direita, né, e mais ao fascismo, ela não vai ter diálogo, ela quer incendiar. Ela quer incendiar. Né? E ela pode incendiar. Talvez ela tenha garrafa para vender. Era Assim, essa minha... colocar numa expressão popular, né? Então, é preocupante. Ele chama o diálogo, mas, ao mesmo tempo, ele implodiu as pontes também. Mas ele também não tem com quem dialogar, né? Porque essa direita venezuelana, golpista, extremista, ele fica um pouco sem interlocução. E eu gostaria de saber como é que o senhor está vendo daqui para frente a relação com o Brasil, por exemplo, né? Que é tão importante na região para dar um pouco de apoio, porque também duvido que o Brasil queira ver uma Venezuela, né, completamente isolada, enfrentando essa pressão toda do embargo, né, dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, que mantém o embargo, países da Europa. Então, não é interessante para o Brasil que essa situação se torne ainda mais conflituosa, né? Sim, Luiz, eu acho que, inclusive, isso reflete a postura brasileira no dia de hoje, de esperar para ver e dar oportunidade para que Nicolás Maduro e o Conselho Nacional Eleitoral apresentem as atas de uma eleição que não foi até o momento muito transparente. A gente está se baseando numa vitória com 80% das urnas, e não com 100% ou algo muito próximo a isso. Então, e o Brasil tem todo o interesse, né, principalmente o governo Lula, né, se a gente pegar o histórico, né, do início do ano passado até agora, o Brasil tentou reabilitar em vários momentos a Venezuela. Né? Vamos pegar, por exemplo, a visita do Nicolás Maduro ao Brasil e a recepção muito, né, calorosa que ele teve por parte do governo brasileiro. Então, o Lula, até agora, ele tentou, né, reabilitar a Venezuela, reabilitar Nicolás Maduro pela importância, né, estratégica que a Venezuela tem para o Brasil. Né, não apenas, né, por conta do comércio, né, bilateral entre os dois países, mas se a gente for pensar em algo maior, pela própria importância, né, mundial que a Venezuela tem, já que está falando de um país que tem mais reservas de petróleo do que a Arábia Saudita. Né, e fora todo o caso da migração... a região também, né, por causa da pressão dos Estados Unidos, também é importante esse bloco ser... Mas veja, professor Rafael, é o Rodrigo Viana aqui em São Paulo, veja que os desdobramentos são sérios já, olha... Tem aqui em mãos, acabou de sair o comunicado da República Bolivariana da Venezuela anunciando a retirada do pessoal diplomático dos seguintes países: Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai. É um comunicado oficial da República Bolivariana da Venezuela. Diz que é um grupo de governos de direita subordinados a Washington e comprometidos abertamente com os mais sórdidos postulados ideológicos do fascismo internacional. Portanto, é quase que uma ruptura de relações do Maduro com este grupo de países. Ele diz que é um grupo de países que ele também exige desses países a retirada do seu pessoal diplomático do território venezuelano. São os países que disseram que não reconhecem a eleição. São os países que não reconhecem a eleição. Chama atenção o Chile, né? Alguns, né? Ele também está no pacote. Exatamente. Assim, alguns que não reconhecem, né? Acho que aqueles que foram mais... Alguns... Fale. Que não... Não, eu recebi, Rodrigo, até desculpa né, falar de vocês, eu recebi esse comunicado um pouquinho antes de entrar no ar, né, uma aluna me enviou. Né? Então, não são todos os países, né, ele seleciona um pequeno grupo. Agora, me causa um pouco de estranhamento o Chile, né? Porque o Boric, né, embora tenha tido a postura de criticar,
ainda está pensando aqui um campo mais progressista da América do Sul, né? Então, não deu para apurar muito, eu vi um pouquinho antes de entrar, mas mostra um pouco aí, talvez, essa conexão que a gente estava falando, né? Essa postura de isolamento que a Venezuela, que o Nicolás Maduro está adotando há um tempo. E quando ele fala de chá de camomila para o Lula, ele comete um equívoco enorme, na minha opinião, né? Então, né, porque ele destrói uma ponte com talvez um dos poucos que estava querendo reabilitá-lo, né, internacionalmente. Mas, desculpa, Rodrigo, né? Não, Continua aí, eu ia só dizer que a gente tem o comunicado, né? Acho que seria, se fosse possível, até bom colocar aqui na tela. É um comunicado, não, está aqui no Twitter, né? Eu estou lendo aqui, seguindo a conta do próprio Ministério de Relações Exteriores da Venezuela. Portanto, é uma declaração oficial. É assim, escalou, a crise escalou, e por isso que eu quis trazer aqui ainda durante a entrevista, Roberta. Perfeito. E olha, o Maduro também falou que a Venezuela não é mais uma colônia e também citou Donald Trump. Vamos ver. Y la comunidad internacional, los que se meten en los asuntos internos de Venezuela, ¿qué opinan? ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué callan? ¿Les gusta opinar y darle consejos y órdenes a Venezuela de hacer lo que ustedes en sus países no hacen? Se meten en los asuntos internos de Venezuela diciendo hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuántas máquinas auditaron cuando el presidente Donald Trump denunció el fraude que supuestamente le hicieron? ¿Cuántas? ¿Cuántos comunicados emitieron algunos gobiernos para exigir que se revisaran todas las máquinas cuando el presidente Donald Trump dijo lo que dijo? ¿Cuántas? ¿Cuántos comunicados? ¿Cuántos pronunciamientos? ¿O ustedes creen que Venezuela es colonia? Si es colonia me van avisando porque no me entero. Vai lá, Elô, que eu sei que você quer falar. Não, eu acho que ele tem aí um ponto. Claro que ele apelou um pouquinho, né? Mas eu acho que ele tem aí um ponto, porque a direita fascista dos Estados Unidos fez a mesma coisa que a direita fascista brasileira fez. Disse que teve fraude nas eleições e ninguém foi lá averiguar e recontar os votos, né? Bom, sem falar no episódio mais antigo ainda do Al Gore na Flórida, né? Que perdeu a eleição na Flórida e ninguém parou, o mundo não parou para recontar os votos da Flórida ad eternum. Bom, chegou uma hora que o próprio... Os mais velhos vão lembrar, né? O Al Gore, se ganhasse na Flórida, ganhava a eleição do Bush, né? A Ilha morava lá, pode falar. E ganhou, na verdade ganhou. E ganhou, né? Mas a Suprema Corte mandou parar de contar. Mandou parar de contar e o Al Gore não quis criar uma crise, né? Porque senão ia ficar o país parado. Mas há um histórico, né, de 2017 que a gente também não pode fingir que não aconteceu, né? Do quê? Das eleições na Venezuela. Então, assim, não é a primeira vez. Então, não sei. Gente, para mim é o seguinte, as atas. Porque fica esse diz que me diz que foi, não foi, apoio, não apoio. Não é uma questão de ideologia, uma questão econômica. Não tem lado. Quando você tem número, você não tem lados. Você só tem uma realidade. Rafael, vou jogar a bola para você aí. Não, eu concordo, Roberto, porque assim, você falando, me veio até uma imagem na cabeça, né, que eu tenho até falado ao longo do dia de hoje, mas ela retorna, que é a Bolívia em 2019, né? A Bolívia em 2019, as atas foram apresentadas e ainda assim houve um golpe, né? Tanto que houve uma série depois, né, de estudos, né, de centros, né, internacionais que mostraram que não houve fraude, que teve um atraso na transmissão, mas não houve a fraude e as atas foram disponibilizadas. A grande questão da Venezuela é a falta das atas. Assim, eu sou muito pragmático nessas horas. Né? Apresenta as atas. E aí a própria apresentação pode matar, né, pode enterrar o discurso de recontagem dos votos. Não, e ainda mais do que isso, pode evitar com que o país seja incendiado como a Bolívia foi em 2019. Só que aqui tem uma diferença fundamental. A Venezuela vive um nível de polarização política há muito tempo, né, mais até do que a Bolívia naquele momento, e, na minha opinião, tem um setor da oposição que, embora tenha, né, sofra sistematicamente com ataques do governo, mas que tem capacidade de organização. E em vários momentos da história recente da Venezuela, essa oposição já mostrou que ela consegue mobilizar nas ruas.
Assim foi em 2013, assim foi em 2014, assim foi em 2015, assim foi em 2017. Então, é uma oposição que, apesar do desgaste, ela tem fôlego, né? Então, a apresentação das atas é uma forma de, não vou dizer Resolveu. matar a questão, porque eu acho que ela não vai ser enterrada, mas ela pode fazer com que o Brasil tenha uma postura mais assertiva e isso pode causar um constrangimento. A questão é Brasil, que, México, corretamente, ONU. Outros países também nessa mesma linha. Fala, Brasil, México, ONU. sim, e fora a ONU e o Instituto Carter, que também Isso. estão esperando. Tem representantes da ONU e do Centro Carter, né? Então, Não, assim, é complicado, né? fala, Chico. Não, eu queria falar que diante de uma oposição que a gente sabe declaradamente é fascista, de extrema-direita, aí é que você deveria ter mais zelo ainda por uma eleição e mostrar isso no primeiro momento. Você calaria, ou pelo menos seguraria um pouco ela nas ruas. Você dava uma freada nessa história. Você não está diante de uma oposição qualquer. Porque você pega essa oposição da Venezuela, ela não é uma oposição folclórica, tipo Bia Kicis. Ela é uma oposição com muito lastro, muito dinheiro. Ela é como se a Fiesp fosse quase um partido. Ela é uma oposição empresarial, os meios de comunicação assim, são fortíssimos. Não é folclore, não é a loucura do bolsonarismo. É mais consistente no sentido de dinheiro e de ser dona do país. Muito dinheiro dos Estados Unidos também, né? Não é qualquer coisa. Então, diante de tudo isso, você tinha que apresentar até a cor da cueca que Ainda mais se que eu o Maduro ganhei. votou naquele dia. Ainda sabe? mais se eu ganhei. Qual o problema? Eu ganhei. Eu ganhei, eu tenho que ter aqui, ter na mão. Ó. Exatamente. Ganhei, Fácil. está aqui. Está aqui ONU, principalmente para os órgãos internacionais mais importantes. Está aqui ONU, está aqui Celso Amorim, ó, olha aqui o mapa das urnas. Tudo bonitinho, ninguém vai contestar. Mas se você não tem, fica um buraco tremendo, né? Só que isso não vai frear o golpismo da direita venezuelana, porque quando eles deram o golpe em 2002 com ata, sem ata... Você ganha o apoio internacional? Ganha, é verdade. Você tem uma ONU, você tem o apoio, você tem um Brasil. É verdade. Vai pesar. Tem transparência. Você tem um aliado. Você não vai ter o apoio de Washington nunca. Não, o embargo eu nem conto, tudo, Tudo bem, mas ganharia você no Brasil. tem o México, você tem o Você Brasil, tem o Brasil, você tem a Colômbia. você tem a Colômbia forte, O colado. Chile. Você tem o Chile. Né? Você partiria para a guerra interna muito bem lastreado, né? Está aqui. Seria melhor. Vamos debater, mas eu tenho isso aqui. O pessoal da nossa produção só nos avisa que agora temos a imagem desse comunicado oficial da República Bolivariana da Venezuela, anunciando que está retirando os diplomatas, né? Tem aí o texto completo, que eles dizem que são os governos subordinados a Washington, comprometidos abertamente com os mais sórdidos postulados ideológicos do fascismo, pretendem reeditar o Grupo de Lima, e aí anunciam, né, que o governo da República Bolivariana da Venezuela está retirando o pessoal diplomático dessas missões na Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana, Uruguai, e exige que esses governos também retirem os seus representantes do território Temerário, venezuelano. né? Rápido isso, assim, um confronto, algo muito forte, né? radical. Assim. Cara, se você está nessa situação de uma certa fragilidade que tem que mostrar dados ainda. Aí você já toma uma decisão dessa em cima, você quer perder mais apoio. E daí qual é o próximo passo? Mas Fale, professor. Não, diga. Não, eu acho que desculpa, mas eu acho que é mais do que isso, Chico. Talvez seja desviar o foco. O próprio discurso que vocês colocaram aqui ainda há pouco, né, dele falando que a Venezuela não é colônia, tal, é muito bom para ele nesse momento mobilizar uma retórica anti-imperialista, anticolonialista e ao mesmo tempo trazer essa direita que a gente sabe que é fascista e assim, né, os setores mais conscientes não vão defender o fascismo. Não dá para normalizar o fascismo. Né? Foi o que vocês comentaram. A direita, historicamente, ela sempre tentou golpes desde que o chavismo começou em 99. Então, assim, né, é difícil, mas para ele é muito útil nesse momento. Ele joga uma cortina de fumaça, na minha opinião. Né? Ou seja, ao invés de a gente estar debatendo as atas, a gente vai começar a falar da expulsão do corpo diplomático. faz sentido, faz Talvez sentido. tenha Tem jogado sentido, para a galera sim. mesmo. Por isso essa pressa, né? Por Pois isso essa é. pressa, Roberta. E olha, a gente está falando da oposição, né? A coalizão de oposição não reconheceu o resultado e logo depois o comitê anunciou, né, que o Maduro tinha sido eleito, e aí o candidato oposicionista, o Edmundo Gonzalez, ele fez um breve discurso e ele declarou o seguinte, olha, vamos trazer um trechinho aqui. Nossa luta continua e não descansaremos até que a vontade popular seja respeitada.
Se a gente tem as atas, esse discurso cai, por exemplo. Sim. Você entende? Você mata tudo aí. Agora, vamos entender por que as eleições estão sendo tão contestadas aqui. Vamos trazer alguns pontos principais para estarmos todos aqui na mesma página. Ponto número 1, que o Rodrigo também já comentou. Olha, as atas da eleição não foram divulgadas. Ele também já falou, Rodrigo, no Abre, que o site do Comitê Nacional Eleitoral, o CNE, ficou fora do ar, então ninguém pôde averiguar nada. O CNE alegou ataques aos seus sistemas, mas sem esclarecimentos. A vitória de Maduro foi declarada com 80% das urnas apuradas. A burocracia impediu que imigrantes, em sua maioria contrários a Maduro, votassem. Esses são os 5 principais pontos de toda essa polêmica sobre as eleições na Venezuela, Chico. Pelo menos as atas já ajudariam bastante aqui. Já começariam, né? Levaria o debate para outro canto já, né? Aí você poderia ter todo o direito de chamar a oposição realmente de fascista e que está querendo melar o jogo. E a vontade do povo foi... Aí já viraria outra história, né? Já mudaria o disco do debate. Olha, eu estava tentando entrar, viu, professor? Tentando entrar agora, por exemplo, no site do Conselho Nacional Eleitoral. Estava até pedindo ajuda para a Heloísa aqui, ver se era um problema do meu celular ou do meu computador. Mas não, continua fora do ar. Então, já se passaram quase 24 horas do encerramento da eleição e continua fora do ar. E não tem assim, mas não deu para salvar num pendrive, seja. Como diria o Eduardo Bolsonaro, e colocar num pendrive, colocar num telão. Um print, alguma coisa. Então, continua fora do ar. Então, as atas não foram divulgadas e o site do Conselho Nacional Eleitoral ficou fora do ar ontem e continua fora do ar hoje. Vocês acham que é possível ter sido um ataque hacker? Olha, pode ser. A gente acabou de ver um apagão cibernético no mundo, então não descartaria. Mas tem que mostrar também alguma evidência disso. Mas seria bom, quer dizer, não é que tem. E tem que mostrar, mas seria bom que mostrasse. Né? Você não pode... Já sai, antes do site entrar no ar, já sai expulsando embaixadores, sabe? Pois é. Pega leve. Vamos dar uma lidinha na nota eu do Itamaraty? Desde manhã tentando entrar no site do CNE. Inclusive, antes de entrar aqui, né, com vocês no estúdio virtual, eu tentei. Está aberto aqui, eu só fico dando F5, né, para tentar. E nada. Pois é. Vamos dar uma lidinha no que disse o governo brasileiro, o que disse o Itamaraty? Vamos botar a arte aqui para a gente entender o posicionamento ali do muro, em cima do muro do governo. O governo brasileiro saúda o caráter pacífico da jornada eleitoral de ontem na Venezuela e acompanha com atenção o processo de apuração. Reafirma ainda o princípio fundamental da soberania popular a ser observado por meio da verificação imparcial dos resultados. Aguarda, nesse contexto, a publicação pelo Conselho Nacional Eleitoral de dados desagregados por mesa de votação, passo indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito. E o chanceler Celso Amorim, que foi enviado por Lula para acompanhar as eleições, ele se reuniu agora há pouco com Maduro. Amorim decidiu estender a sua estadia na Venezuela. Ele voltaria hoje para o Brasil e divulgou também uma nota hoje. O governo brasileiro continua acompanhando o desenrolar dos acontecimentos para poder chegar a uma avaliação baseada em fatos. Como em toda eleição, tem que haver transparência. O CNE ficou de fornecer as atas que embasam o resultado anunciado. Não vou endossar nenhuma narrativa de que houve fraude. É uma situação complexa e nós queremos apoiar a normalização do processo político venezuelano. Então, aqui, a posição de cautela do governo brasileiro. Diplomata, né? A velha calma da diplomacia. Mas eu achei interessante ele dizer, Não vou legitimar, ou não sei qual foi o termo que ele usou, nenhuma narrativa de fraude. Nem um lado nem do outro. É diplomacia. Porque a gente sabe também quem gosta de usar esse tipo de narrativa, então tem que ter cautela. Ele está a posição perfeita. A posição tem que ser essa. Diplomacia. Eu não vou embarcar também na conversa da dona Corina, nem vou embarcar aqui em legitimar o Maduro nem dando Putin, no piloto automático. Vou ali, Mas diplomacia entender. Não é para isso, né? Mas Itamaraty, ele vai conversar com o Gonzalez também, Ele conversou com o Maduro e o Celso Amorim. E vai conversar com o Gonzalez também. Eu achei interessante ele ter ficado, porque tem uma opção de muitos, inclusive diplomatas no Brasil, que ele nem sequer deveria ter ido. Assim como o TSE não mandou o representante. Mas eu acho que deveria ter ido. Além de ter ido, ficar para averiguar, para valer. E ter quantas conversas forem possíveis.
E acho até que foi um erro do TSE retirar os observadores brasileiros que iam para lá. Devia ter ido. Era mais um argumento que tinha para dizer se apoio, se não apoio, se está certo, Quanto mais não tá observadores, melhor. Também concordo. Professor Rafael Araújo tem qual a impressão sobre essas críticas? Tem gente que falou realmente isso que o Chico trouxe aqui. O Celso Amorim nem devia estar lá. Qual a sua opinião sobre isso, a sua impressão? Não, eu acho que a postura brasileira foi corretíssima, né? Enviar o Celso Amorim, que é um diplomata, né? Uma figura que tem peso diplomático, né? Tem peso internacional, né? O Brasil é o maior país da América do Sul, é liderança, né, política, né, da América do Sul, então a postura brasileira foi correta. A questão é que Maduro implodiu pontes, né? Eu acho que a gente estava comentando isso aqui e vale a pena resgatar o acordo de Barbados do ano passado, que se ele fosse com aquele acordo até o final e apresentasse as atas, ninguém estaria questionando a normalização, né, da democracia venezuelana que o Celso Amorim aponta, né, estaria garantida, né? Seria inquestionável o processo, como foram os processos eleitorais na época que Hugo Chávez estava na presidência. Né? Ou seja, né, naquele momento criticar as eleições da Venezuela era algo que se fazia, obviamente, porque há um bom tempo tem uma narrativa contra a democracia venezuelana, mas o Chávez falava, está aqui o Centro Carter avalizando a eleição. Vieram observadores internacionais e todos dizem que a eleição foi, né, transparente, justa, democrática, né, com lisura. O problema é que o Maduro não fez isso, ele começou a destruir as pontes desde a assinatura do Acordo de Barbados. E aqui tem uma pegadinha que a nota do Celso Amorim está ignorando, que vocês colocaram ainda há pouco na tela, né? A gente está... os migrantes, aqueles que saíram, né, a maioria não conseguiu se habilitar para votar. Eu li, né, há uns dias que você teria em torno ali de 5 milhões e meio de eleitores, e que até o fim da última semana só 2% tinham conseguido, né, feito a habilitação para votar. Então, e numa eleição apertada, dá para saber qual seria o final, né, já que quem saiu possivelmente votaria contra o Maduro. Isso tem milhares de motivos, né, também. Por exemplo, nos Estados Unidos ninguém pode se habilitar, porque nem consulado e embaixada não tem nem aonde ir, por causa das relações diplomáticas. Então também é uma coisa que não dá para botar tudo numa conta só, né? Sim, não dá para colocar numa conta só, concordo, Luísa, mas ao mesmo tempo o governo deu uma dificultada. Né? Por exemplo, aqueles que estão no Brasil tiveram uma dificuldade, né, para se habilitar. Então, mas eu estou pontuando isso, né, para dizer que o Brasil está passando por cima disso. É mais um exemplo da cautela, né, do Brasil, de tentar não queimar as pontes. Isso, exatamente. E para ressaltar a questão das atas. Eu estou falando isso para chegar a esse ponto, porque apresenta as atas, é o que o Brasil está pedindo. Só isso. É o que o Brasil está pedindo. Tipo assim, me ajuda a te ajudar, né? Por aí. É isso. Me ajuda exatamente a te ajudar. Isso. Me ajuda a te ajudar, que eu estou ignorando uma parte do processo, embora tenha havido fechamento de embaixadas, né, de consulados, como foi nos Estados Unidos, mas em outras partes poderia ter algum tipo de cadastro para votação e houve uma dificuldade. Olha, Né? Então, eu acho que aqui tem um pouco para concluir, né? Ele destruiu muitas pontes. E eu acho que eu não vou dizer a última ponte, né? Mas uma ponte importante ele destruiu na semana passada, quando ele mandou Lula tomar chá de camomila. Imagina. Eu acho que isso pegou muito mal. Não, e Lula que foi de uma paciência... Tapete vermelho para o Maduro. Uma paciência de Jó em relação né? a ele. Ele é o primeiro convidado, assim, VIP, chega ao Brasil, tapete vermelho ali, primeiro convidado depois do Lula eleito. Assim. O Lula tem uma paciência, o Lula quer preservar a todo custo uma Venezuela forte na América Latina, com portas abertas para negociar com o mundo inteiro. Aí você vai atacar um cara Posso assim? botar uma pimentinha nessa história, professor?
Então vamos lá. Não, é você primeiro. Porque eu acho que o Lula também errou na declaração que ele deu quando tirou de contexto a declaração do Maduro, que estava alertando para a possibilidade de derramamento de sangue se essa direita fascista ganhasse, né? Agora, até que ponto o senhor acha que ele ter criticado o Maduro, né? Ele já vem num movimento assim um pouquinho, de se afastar um pouquinho do Maduro. Até que ponto o senhor acha que isso é um jogo para a política interna brasileira? Porque o Lula sofreu muito quando recebeu o Maduro aqui, né? A direita conseguiu mobilizar muita gente na internet, tudo, para criticar. É um tema complicado aqui no Brasil. O senhor acha que tem um pouco de jogo para o público interno também? Eu acho que teve um pouco de jogo, sim, eu concordo, porque ele vem tomando, na verdade, né, o Lula, né, vem tomando muita pancada, né, pela postura de tentar reabilitar a Venezuela, né, e reabilitar Maduro, né, fazendo algo que é importante para o Brasil, né, mas eu acho que ele houve de fato, né, uma distorção da fala do Maduro, porque o Maduro fala que, né, tem preocupação com o banho de sangue que poderia existir na Venezuela. E por isso que eu resgatei a imagem da Bolívia de 2019. Porque eu acho que se acontece algo na Venezuela como ocorreu na Bolívia, o banho de sangue vai existir. Vai existir porque essa direita venezuelana ela tem dinheiro, tem organização, tá? Não é qualquer coisa, né? Tem muito peso. E o governo, né? tem apoio popular, né? Sim, e o governo tem as suas bases, né? Então, então eu acho que houve uma distorção um pouco da fala do Maduro, o Lula embarcou nisso. Eu acho que ele fez o cálculo político, concordo com você, Luísa, de jogar um pouco para dentro também, para aqueles setores que estavam criticando a postura brasileira de tentar o diálogo com a Venezuela e de reabilitar. E por isso que eu acho que o Maduro que não entendeu, né? Porque o Maduro deveria, naquele momento, passar por cima, ficar quieto, e não dar uma resposta ao Brasil, porque ao dar uma resposta ao Brasil, aí o governo teve que se posicionar. E aí o Maduro comete algo que para mim foi o pecado capital. Ele fazer o discurso do bolsonarismo de que as eleições brasileiras, né, do que o TSE o processo eleitoral brasileiro é passível de questionamento. Ele questionou o Maduro, na boa, o Maduro questionou a eleição do Lula. Ele questionou exatamente. Ele questionou, foi violentíssimo. E aí, me permita, Luísa, nem discordar de você, né, mas tem um outro ponto de vista. Eu acho que o TSE fez bem em não mandar observadores. Porque ele estava questionando a lisura do processo eleitoral brasileiro. Aí, ainda assim, o TSE manda observadores, eu acho que a postura foi correta. Não vamos mais. Nosso processo é questionável. Né? Você está dizendo o mesmo argumento do Bolsonaro, que a gente tanto combateu aqui ano passado. Tem razão. Né, ano retrasado, perdão, né, e depois do 8 de janeiro do ano passado foi necessário afirmar, né, a democracia brasileira, a lisura do processo eleitoral. Né? Agora, então eu acho que ali o TSE foi bem. Uma dúvida que fica, né? Professor Rafael, Roberta, todas e todos aqui que estão com a gente, a rua. A Venezuela é um país quente, né? Política na rua. Eu estava olhando aqui os canais de TV, e são vários, e os sites de oposição estão chamando o povo para a rua. Estão colocando assim, o povo já está na rua e tal. É pouca gente que até aparece nas imagens. A gente tem até algumas imagens mostrando os protestos, mas em outros momentos a oposição levou muita gente para a rua. Então, começam a aparecer imagens aqui e ali de gente na rua e, principalmente, eu percebo claramente uma tentativa de levar o povo para a rua. Então, começam a divulgar a imagem com 100 pessoas na rua, 50 e tal. Aqui já tem mais gente. Não temos, assim, a informação exata de onde são as manifestações, se são em Caracas, né? A gente viu a imagem anterior da estátua do Hugo Chávez sendo derrubada. Será que essa imagem é de hoje? Depois, se a nossa produção puder confirmar, eu agradeço, né? Porque essa imagem já mostra mais gente. Fico na dúvida se essa imagem é de hoje, inclusive, né? Mas, enfim, a gente vai trazendo imagem de gente na rua, porque é algo que preocupa, né? Olha, pela quantidade de gente... Se você o tira-teima vai ser na rua, num confronto, é preocupante, né? É preocupante. E o chavismo, não nos enganemos, hein? Essa coisa de que não, é um ditador, tem muito apoio popular, muita gente mobilizada e tem as Forças Armadas. O chavismo, ao contrário do Brasil, tem as Forças Armadas. Aliás, ontem, uma das cenas do dia, Roberta, a Corina foi entrar numa sessão, enfim, num órgão público, e foi cumprimentar uma militar na porta. A militar
tirou, não deu a mão para ela, do tipo, você é traidora da pátria, mais ou menos a leitura que se faz. Então, tem umas forças armadas mobilizadas também. A preocupação é essa. O que pode acontecer com a rua na Venezuela, Chico? Porque a gente já viu em outros momentos isso transbordar para confronto. O mais interessante é que tem umas forças armadas que estão com o governo e são, de alguma forma, mais moderadas do que foram as forças armadas brasileiras com o Bolsonaro. Frente de quartel e tal. Estão na deles. Não tem um pronunciamento também. Isso é uma parte que é elogiável das Forças Armadas da Venezuela. Não estão em motim nesse momento, no caso, para legitimar as eleições. Não estão na deles por enquanto. Não, lá eles falam sempre, né, da parceria cívico-militar-policial. É assim que o Maduro se refere ao tripé ali do poder. As Forças Armadas estão muito junto do governo, isso não há dúvida, né? Vamos aguardar as informações, né, com colegas. Eu estou tentando aqui, a gente no ar é difícil, né? Tô tentando falar com, apurando ao vivo aqui. Estou tentando falar com colegas que eu sei que estão lá, né, para saber o clima nas ruas. Porque ontem os chavistas, os bolivarianos, foram para Miraflores, que é o palácio, e fizeram, assim, uma comemoração da vitória. Agora, tem que ver, Caracas é muito dividido, né? Tem bairros que são totalmente dominados pela oposição e tem outros bairros mais do chavismo ainda organizado. Tem que ver o que vai dominar nesse momento o noticiário e se essa campanha da direita, vamos para a rua, vamos resistir, vai gerar um confronto. Porque eu acho que o clima que a oposição está preparando é esse, confronto. Acabou a eleição, então agora vamos para confronto. Tentar derrubar o Maduro por outra via que não seja eleitoral. Estranho, né? Sem o apoio das Forças Armadas. Mas vamos ver. Vamos ver. E tem sido o problema deles sempre. Esses golpistas até hoje não conseguiram nada por isso, porque não tem, né, professor? Ao contrário da Bolívia. Ao contrário da Bolívia, onde deram o golpe com o apoio da polícia e de uma parte das Forças Armadas. Mas queria ouvir o professor sobre isso, essa efervescência na rua, né? Então, Rodrigo, eu também fiquei hoje fazendo minha apuração, né? E estou fazendo aqui, né, como vocês, embora, né, não seja jornalista, né? E não faça metade do trabalho bem feito que vocês fazem. Mas eu falei com 2 colegas já da Venezuela, né? Então, até a hora que eu falei, em torno de 3 horas da tarde, mais ou menos, o clima ainda estava calmo, né? Então, as ruas não estavam efervescentes. Relataram que houve manifestações da oposição, né, e atos de apoio a Maduro e de celebração da vitória, mas algo muito pequeno, nada muito grande. Mas a estátua que derrubaram, que vocês botaram ainda há pouco no ar, parece que a imagem é de hoje, sim, no estado de Falcón. Né, no estado, né, venezuelano de Falcón. Né? Então, né, a outra imagem ali que me parece ser Caracas, né, eu não sei se é do dia de hoje, né, mas pelo menos a estátua é. Né, então, né, e de fato a gente vai ver o desenrolar dos acontecimentos, né, porque, na verdade, o Maduro, o reconhecimento da vitória veio, né, às 3, 4 da tarde. Né, como eu falei, estava ouvindo o discurso de Maduro, que se estende até um pouco depois de 4 horas. Né, então, agora que o clima vai começar a esquentar, né? Porque ele não apresenta as atas, o CNE já disse que ele está eleito, mas, né, não apresenta os 100%, e na oposição há descontentamento, né? Óbvio, né? A própria votação no candidato da oposição, se a gente compara, né, a eleição de 2018 com a eleição, né, de ontem, você tem um crescimento, né, do apoio, né, nas urnas à oposição. Né? Então, de fato, a gente vai ver o que pode acontecer. Né? Eu não duvido de que, né, a gente assista aí mobilizações, não vou dizer de, né, massa, mas, né, bem significativas de oposição. E vamos esperar as Forças Armadas. Até agora, como vocês bem pontuaram, estão quietinhos, embora, né, no discurso do CNE houvesse vários militares fardados ali mostrando, né, o apoio, né, das Forças Armadas a Nicolás Maduro. Algo que, particularmente, eu acredito que vai se manter. Eu não sou daqueles, né, óbvio que aqui é uma opinião, né, é uma aposta no vazio, mas eu não sou daqueles que acham que pode ter um afastamento, uma contestação de um setor significativo das Forças Armadas a Nicolás Maduro. Estão muito colados. Pode ter alguma coisa, né, pontual, né, algo, né, de um pequeno grupo, mas majoritariamente eu acho que o alto comando, né, e os militares de baixa patente estão com Maduro, né? São parte ali, são um pilar, na verdade, fundamental
de sustentação de Maduro na presidência, embora seja sempre importante ressaltar: o chavismo tem base social, Maduro tem base social, não estamos falando de uma liderança política que não tem base, né? Então, né, tem base de um processo e de um fenômeno que eu acho que vai perdurar por muito tempo na história venezuelana e latino-americana, que é o chavismo. Então, assim, não é qualquer coisa. Inclusive, só para concluir, no discurso de hoje à tarde, né, teve um momento em que o Maduro evocou a imagem do Perón. Perón, né? Até cantou Perón. Até cantou, teve um momento, né, de cantoria e tal. E assim, aí eu estou pegando isso para dar uma opinião que eu acho que explica essa questão do enraizamento. O chavismo está para a história venezuelana como o peronismo está para a história argentina. Ele ainda falou: eu sou o filho de varguismo- Bolívar e eu sou filho de Chaves. Essa retórica o tempo inteiro presente, né? Então, Mas assim, você tem- é complicado. Você né? tem uma curiosidade em relação aos refugiados. Você tem refugiado que ama o Chaves e odeia o Maduro. Você ainda tem essa outra categoria. Mais uma Eu camadinha conversei aí, com né? vários, né? o Chico, já conversei com vários que falam a mesma coisa, assim, no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Inclusive a última, na semana passada eu estava numa viagem no interior do Rio, coincidente, na quarta-feira eu fui fazer uma compra no mercado, né? E aí a menina era venezuelana, e fiquei conversando com ela um pouquinho. Já fez né? o trabalho E de ela- campo. Fez o trabalho de campo Fiz o no trabalho de mercado. campo, mas foi isso mesmo, foi uma baita coincidência, né? Legal. E aí ela falou exatamente isso que você falou aqui, Chico. Né, eu vim para o Brasil porque não dá para ficar mais, não dá para ficar com Maduro. Viemos eu, meu marido e minha filha, mas eu era chavista, eu apoiava o Chaves, né? Eu tinha política social, eu tinha acesso ao emprego e renda, eu via a renda petroleira não ser dada para a gente enquanto migalha, mas enquanto né, políticas públicas efetivas. Né, mas acabou que implodiu. Ela trabalhava no comércio, em setor varejista na Venezuela, o marido dela trabalhava em empresa e acabou que assim esfacelou. E por isso essa imagem, né? Muitos migrantes eram chavistas, né? E vi isso algumas vezes conversando com pessoas. Roberta. E olha só, antes da gente se despedir, né, vale mencionar que o professor Rafael Araújo vai lançar um livro que escreveu com Eduardo Scheid, também da UERJ. O livro se chama A Revolução Bolivariana em Perspectiva Histórica e Conceitual e vai ser lançado em setembro. Vai ter lançamento em São Paulo, vai ter lançamento só no Rio. Como é que vai funcionar esse bairrismo aí, professor? Não, a gente quer fazer um lançamento, Roberta, no Brasil inteiro, se for Oba! possível, né? Porque o tema está quente, o livro já era para ter ficado pronto, mas sempre há um pequeno atraso, né? Então vai ficar agora no mês de agosto, vai todo o processo ser concluído, em setembro a gente vai lançar e a gente quer fazer pelo Brasil inteiro. Então, se pudermos contar com a ajuda dos colegas de São Paulo, vai ser altamente bem-vindo, né? Assim como de outros estados da federação, né? Maravilha, já estou com a roupa de ir. Professor Rafael, obrigada, viu? Foi muito bacana essa troca, né? Nós aqui no estúdio, né, com o senhor trazendo todo esse conhecimento e essa perspectiva também que vai agregar muito mais ao nosso debate. É um debate complexo, né? E quanto mais cabeças pensando, sempre melhor. Boa noite. Obrigado. Obrigado, Roberta. Eu agradeço o convite, né, a divulgação do livro e qualquer coisa aí, vamos conversando, que eu acho que vai ter muito pano para manga, pelo com menos para essa semana aí. Muita água vai os passar embaixo dessa acontecimentos da ponte. Venezuela. Tchau, tchau. Boa Obrigado, noite. gente. Obrigado, boa Tchau, noite. tchau, um abraço. Olha, um levantamento mostra que as discussões sobre a Venezuela ganharam as redes sociais no exterior. Olha que legal. A gente conversa agora com o autor desse estudo, que é o Pedro Baciela, nosso colega aqui do ICL Notícias, que é um especialista em monitoramento de redes sociais. Oi, Pedro, boa noite para você. Já vou levar logo a pergunta, hein? As menções a Nicolás Maduro no Instagram e no Twitter dispararam em outros países e não só na Venezuela. É isso mesmo? E o Pedro caiu. Mas curioso, né? Que essa Mas esse discussão tema, é global, ele né? ele desperta uma passionalidade hoje no mundo Internacional. inteiro, né? Não é mais... Não, e aí, o que eu ia trazer agora há pouco, a Elô falou, vou colocar uma pimentinha no assunto, eu tinha duas para colocar. Uma era a rua, o que ia acontecer com a rua, e o segundo ponto, que a gente não trouxe ainda, China e Rússia, simplesmente isso. Nós estamos falando, alguns países estão questionando.
dois países importantíssimos que, na hora, Maduro ganhou, é reeleito, está reconhecido, toca o barco para frente. China e Rússia. O risco que a gente corre, é um risco seríssimo, seria a Venezuela se isolar dos parceiros e dos vizinhos, politicamente aqui da América do Sul, e ficar na parceria com a Rússia e com a China. Seria inédito isso, né? Porque ficaria sem o Brasil, sem o Chile, sem a Colômbia. O Brasil... Mas eu acho que esse é o caminho óbvio que está colocado e que já está acontecendo. Já está acontecendo, Já está acontecendo. Parte, né? E acho que muito por conta disso, não só o problema do petróleo da Rússia, do gás da Rússia, que os Estados Unidos perderam com a guerra da Ucrânia, mas a preocupação geopolítica de não perder a influência na América Latina também levaram os Estados Unidos a uma série de conversas e negociações ao longo de 2019, 2020, secretas, durante mais de um ano, para chegar a algum tipo de entendimento, por uma questão geopolítica, de interesse geopolítico. Não é claro que existe a preocupação número 1, que é com o acesso ao petróleo da Venezuela. E o Trump já disse, né, que a única coisa que interessa é os Estados Unidos explorarem o petróleo todo lá e acabou-se. Mas existe essa outra preocupação muito forte. Olha, acho que o Bacila Olha que chegou aí. Pedro, boa noite para você. Quer dizer, então, que nos últimos dias, quase metade das menções ao presidente venezuelano foram feitas por pessoas no exterior, é isso mesmo? Fora da Venezuela. Perfeito, Roberta, Rodrigo, Elô, Chico, prazer falar com vocês. É um ponto muito importante, Roberta, porque vai em linha muito com o que vocês falam, principalmente o que a Elô fala a necessidade do cuidado que a gente precisa ter quando a gente está debatendo Venezuela e quais são os atores que falam sobre Venezuela e citam, explicam Venezuela, principalmente para quem vê de fora. Esse levantamento eu fiz ao longo dos últimos 60 dias e eu busquei entender qual era o volume de usuários que falavam sobre a Venezuela em espanhol, mas que não estavam dentro da Venezuela, né? Isso é importante porque quando a gente está pensando no sul global e no norte global, quando isso acontece com o norte global, e aqui eu quero deixar muito claro que eu não tenho nenhuma intenção de fazer uma análise política do processo eleitoral, mas pensando em redes sociais. Quando a gente fala desse tipo de interferência no norte global, a gente está falando aqui do que a Rússia teria feito com os Estados Unidos em 2016, ou então do que outras forças fizeram com a Inglaterra durante o Brexit, usando as redes sociais. E em nenhum desses processos você via um peso de atores estrangeiros, porque aqui a gente está falando de atores estrangeiros, vão ser espanhóis, vão ser colombianos, vão ser argentinos, tentando interceder no processo eleitoral da Venezuela. E esse volume, nos últimos dias, nos últimos 4, 5 dias, bateu em 45% das menções a Nicolás Maduro. Então a gente está falando de um processo eleitoral onde 45% das menções citando Nicolás Maduro vinham de atores estrangeiros tentando interferir naquele processo utilizando das redes sociais. Quando a gente analisa isolado esse volume de atores estrangeiros, a gente está falando aí do montante de são 80% de menções negativas. Quando a gente elimina esse volume, a gente vai ter um percentual de 51% de menções positivas a Nicolás Maduro dentro da Venezuela. Isso quer dizer que todo mundo apoia Maduro? Pelo amor de Deus, não. Mas é muito importante porque é um outro indício de que, de fato, há uma divisão na população venezuelana. Não é, como chega na gente, uma coisa tão óbvia assim, né? Tão preto no branco, né, Lu? Dá para dizer que essas pessoas fora, então, são venezuelanos ou podem ser influências que vêm de outros setores? Econômicos. Não são isso, não são venezuelanos que estão fora da Venezuela, vão ser muitos argentinos, principalmente ligados a Milei, por exemplo. A gente vai ter uma força muito grande vinda do PP da Espanha, que protagonizou um serviço para o debate sobre Venezuela quando tentaram entrar no país à força, porque eles iam fiscalizar as eleições. Então, é muito importante a gente ter esses dois pontos. O primeiro existe sim uma disputa na Venezuela e existe uma força que é o chavismo, que são os apoiadores de Maduro, e elas são representativas na sociedade. E outra força é o de serviço que parte da extrema-direita internacional faz ao tornar este debate sobre a Venezuela algo quase como um caça-clique quando a gente está olhando nas redes sociais. Então, é uma interferência política para lá na frente render um corte para o candidato do PP na Espanha ou para render um corte para o candidato do Milei na Argentina. E tudo isso dificulta ainda mais a vida daquelas pessoas aqui no ICL, por exemplo, que querem de fato debater
o que está acontecendo com a Venezuela. Cara, E, infelizmente, no Brasil a gente vê isso acontecer também com diversos setores da imprensa. Ô Pedro, eu tenho uma curiosidade. O efeito camomila, quando o Maduro critica o Lula e recomenda chá de camomila, ou seja, você tem pela primeira vez ali uma treta entre Lula, entre a esquerda brasileira, e o Maduro. Qual foi o efeito disso na internet, nas redes sociais? Perfeito, perfeito, Chico. A gente tem um momento, é muito interessante porque vira um paradoxo, né? Quando o Maduro faz a primeira menção ao TSE, parte da extrema-direita brasileira, eles querem tentar ligar o Maduro ao Lula, mas naquele exato momento eles querem concordar com o Maduro, perante a afirmação que teria sido feita e chegando no Brasil. Então, eles querem colar o Maduro ao Lula, mas eles também querem dizer que eles concordam, tanto que naquele momento a expressão até o Maduro chega no Trend Topics, impulsionada principalmente por esses usuários. E é mais um elemento que demonstra quão complexo é, né? E principalmente por, quando falamos de Venezuela, nós estarmos presos, é uma expressão em inglês que seriam como os guardiões, né? Os gatekeepers da informação. E nesse caso da Venezuela, Chico, é algo que me impressiona demais, porque são diversas afirmações, diversas informações que chegam, e de fato elas chegam tortas no Brasil, né? O episódio do banho de sangue é um desses, eu não vou aqui me alongar, mas você tinha nas redes sociais venezuelanas uma disputa pelo que de fato Maduro tinha dito naquele momento, mas isso chega no Brasil como uma verdade absoluta, e quando você vai buscar isso na internet, você vai lidar com perfis argentinos, perfis espanhóis, perfis colombianos, ligados à extrema-direita ou à direita, que querem só ver o circo para fogo. Exato. Não querem ver esse debate evoluir de maneira positiva. É isso. Muito bom. É verdade. Tá certo, então. Pedro Baciela, obrigada, viu? E boa noite para você. Obrigado, Parabéns Pedro. pela sua pesquisa, porque realmente é agradeço. bem interessante a gente entender esse olhar aí dos estrangeiros para a Venezuela. E a gente sabe por quê, né? Eu posso acrescentar uma coisa que eu achei super interessante? Hoje, no discurso do Maduro, ele falou que barrar o fascismo e a extrema-direita na Venezuela é importante para o mundo inteiro, porque barraria em toda a região. E o Baciela, com essa pesquisa, ele mostra que existe uma coordenação da extrema-direita que usa o Maduro para se A promover. extrema-direita está coordenada e, olha, é muito importante, Elo, essa amarração que você faz dos números trazidos pelo Baciela. Vamos lembrar que a Embaixada da Venezuela em Buenos Aires ficou cercada ontem, foi ameaçada de invasão, sendo que o presidente argentino insuflou, né? Insuflou essa violência. A gente tem que estar atento, porque a extrema-direita quer fazer... A direita, que é uma direita internacional e organizada, está muito mais organizada do que a esquerda, como a gente sabe, está muito mais articulada. O Milei está indo para cima e, nesse momento, estão acontecendo protestos em Caracas. A gente tem que ficar de olho. Eu acho que daqui para de noite a situação pode se complicar bastante em Caracas. Vamos prestar atenção. Olho total. Olho total. A direita está... Olha, todos os canais aqui, tanto os canais mais de internet, Roberto, esses canais mais realmente abertamente políticos, quanto os canais da mídia tradicional colombiana de direita, argentina de direita, eu estou olhando aqui, todos, povo nas ruas, o povo não aceita o resultado, insuflando as pessoas a irem para as ruas, e isso pode levar a uma crise ainda mais séria em Caracas. Nesse momento a gente tem imagens do centro de Caracas, manifestações acontecendo, agora há pouco manifestações até mais quentes, a polícia lançou bombas de gás lacrimogêneo e tal, nesse momento a gente acompanha também imagens lá do centro de Caracas. Roberta. E olha, aproveitando que você falou de Javier Milei, o presidente da Argentina não reconheceu, né, o resultado, como também foi para o Twitter gravar um vídeo contra Maduro. Vamos ver. Este es un mensaje para el heroico pueblo venezolano. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Puede que haya ganado una batalla, que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron. Y tarde o temprano se va a terminar el socialismo, se va a terminar ese modelo empobrecedor, porque el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno asesino y hambriador y empobrecedor. Así es que ánimo, queridos venezolanos, que van a salir adelante, sigan luchando, no bajen los brazos. ¡Viva la libertad, carajo! Olha aí, mas, gente, esse vídeo mostra, o Milei está querendo ser o comandante da rebelião em Caracas. É uma intervenção que o Milei tenta coordenar a partir da Argentina, porque ele é o principal chefe de Estado da direita hoje na América Latina, insuflando a turma da direita na Venezuela, Elô. Fica muito claro, né? Fica muito óbvio.
E o que é que ele pode falar de empobrecimento nessa hora, né? Pô, a Argentina Nossa, chega a ser indo- ridículo. E fome. Pô, a Argentina passa por um momento terrível. Vamos arrumar a casa, né? Antes de Arruma e meter tu o fala. dedo no Arruma e vizinho. tu fala. Exatamente. Pedro Bacella, tô vendo que você tá aqui. Eu tinha dado boa noite pra só você. para me mas despedir. Eu o entendi que você quer interessante- dar a famosa finaleira, né? Perfeito, perfeito. Só para completar com o Milei, essa dualidade maravilhosa que a gente tem que conviver com, o próprio Musk ele tomou uma correção de nota da comunidade da própria plataforma dele, dizendo que ele estava espalhando desinformação sobre a Venezuela. Então, diz muito sobre o que a gente está enfrentando aí, né, no debate internacional. Muito bom. Tá certo. Ótima contribuição, muito bom. Muito Obrigado, bom, Marcela. Pedro. Obrigada, Obrigado. viu, Tchau, tchau, Marcela? pessoal. A gente se vê. Milei, Musk, na ofensiva. Quer dizer, a Venezuela virou um campo de batalha internacional. Isso está muito claro. Exatamente, muito claro. E o Maduro falou isso. Claro que ajuda o discurso dele falar isso, né? E chamar para si a necessidade de Mas defender é a esse- realidade, Elô. E eu vejo muita Eu gente... acho também. Eu entendo, e a gente tem que fazer o papel aqui de não embarcar também, fazer a defesa unilateral de Maduro. Não tem por que fazer. Enfim, a gente está aqui no papel crítico, mas... Vamos entender que se cai o governo do Maduro, quem ganha é a extrema-direita. Não assim. tem dúvida. É uma extrema-direita fascista. Essa Maria Corina seria a líder da Venezuela, alinhada com a extrema-direita espanhola, com a internacional fascista mundial. sim. Então, é isso, a batalha é essa. Por isso, daí que era interessantíssimo que o Maduro fizesse uma eleição e mostrasse. Isso, uma Poxa. vitória um pouco mais ampla, não Entendeu? ficar isolado. Eu né? lamento muito por isso. Claro. Exato. Ajuda aí, Maduro. Ajuda aí, Maduro. Você ganhou, não ganhou? Mostra aí, Mostra aí. Maduro. Olha, e o presidente do Chile, o Gabriel Boric, também se manifestou no Twitter. Vamos ver o que ele disse. Olha, o regime de Maduro deve compreender que os resultados que publica são difíceis de acreditar. A comunidade internacional, e especialmente o povo venezuelano, incluindo os milhões de venezuelanos no exílio, exigem total transparência das atas e do processo e que observadores internacionais não comprometidos com o governo prestem contas pela veracidade dos resultados. Do Chile, não reconheceremos nenhum resultado que não seja verificável. Olha só, então teria aí pelo menos mais 2 aliados certos, né? Se ele mostrasse as atas, o Brasil e o Chile. Eu achei curioso, sabe o quê? Os Estados Unidos terem sido comedidos, Verdade, Elô. né? É mesmo. Mais comedido curioso. do que era de se esperar, né? Se fosse o governo Donald Trump, não seria. Acompanharia uma linha mais parecida com a do Milei. Do Milei. Mas, como é o Joe Biden, as declarações do Blinken não foram nada positivas, mas também não foram de condenação Absoluta. direta. Não. Foi bem parecido com a linha do Brasil. Será que o entendimento de que... Ajuda Trump. Isso, se Você ganha- fortalecer a extrema-direita, fortalece o Donald fortalece o Trump. Trump na hora, Talvez na hora tenha desse tido essa embate. compreensão. Essa visão de Joe Biden tem muito clara de que ele foi eleito para barrar a extrema-direita e o fascismo nos Estados Unidos. É isso. Tanto que Elon Musk também se pronunciou. Vamos ver aqui o tweet Opa. dele. Vamos ver. Né? Bota aqui na tela pra gente, por O Barcela favor. tinha citado, mas eu não tinha visto esse tweet. Vamos ver se a gente tem aí Vamos ver para se a colocar gente tem. na tela. Então é Milei gritando de Buenos Aires e o Elon Musk, o que foi que ele falou? Grande fraude eleitoral de Maduro. Mas ele toma Essa uma foi nota a da mensagem. comunidade do próprio Twitter, porque ele também não pode dizer que é grande fraude, se ele não tem prova alguma. Nenhum dos dois lados mostrou evidência. Exatamente. Então, ele toma uma correção do próprio Twitter. Ele, talvez para dizer que é independente e tal, o Twitter, no caso. Twitter. A gente Será sabe que, que não é, sem né? resultado comprovado, eles vão chamar o Guaidó para passar uma faixa para o Gonzalez? Aliás, onde está o Guaidó, né? Porque Juan nunca mais Guaidó. apareceu. Daqui a pouco aparece aí, né? Ó, Vai botar a cara aí já. para tentar ver se sobra alguma coisa para ele. Do nada, né? Então, só para trazer nossa listinha de novo. Países que contestaram, gente. Boa. Chile, Argentina, Uruguai, Equador, Peru, Panamá, Costa Rica, El Salvador e Guatemala. Agora, os países que reconheceram: Rússia, China, Honduras, Cuba, Bolívia e Nicarágua. Reconheceram assim, ó, instantaneamente. São esses que estão na tela agora, Esses né? estão na tela agora. A gente tinha falado, olha, o bloco Rússia-China rapidamente deu sustentação para o Nicolás Maduro. E aí tem o terceiro bloco, né, Elô e Roberta, que seria o bloco dos países que, olha, vamos conversar melhor para entender o que está acontecendo. Brasil, México, né? Na verdade, é o grande bloco, né? É Estados Unidos, Brasil, México, quase todos os países da Europa, né? Da União Europeia.
Então, é o bloco majoritário, por enquanto. Uma posição mais moderada no Mais meio do moderado. caminho. Dizer, vamos mostrar aí, vamos fazer a coisa mais transparente, vamos dar os detalhes das votações em todas as zonas eleitorais e tal. É isso. Eu também estava acompanhando mais cedo o pessoal lá da Venezuela, um canal mais alinhado com o chavismo. Aí o Brasil, eles estavam repercutindo justamente a história do chá de camomila, né? O Brasil ficou essa Rússia... não ficou tanto assim. Na visão deles, não ficou tanto assim. Tanto é que o Celso Amorim, que é um homem ligadíssimo ao Lula, está aqui. E eles estavam dizendo, o Brasil está até em silêncio, o que é um bom sinal. Porque quando o Brasil está em silêncio, quer dizer, ou menos estridente, significa que está conversando, né? Então, que o Brasil teria esse papel de conversar tanto com o chavismo quanto com o líder, o candidato derrotado, né, a essa altura, o Gonçalves, né, Edmundo Gonçalves. Você sabe que eu acho que essa história do chá de camomila, se a gente pensa que ele estava num comício em plena eleição, ele tinha que dar um papel assim, fazer um papel de força. Está no meio de uma eleição, nas vésperas da eleição. Agora, quando ele falou da urna, o professor tem toda a razão. Da urna aí não tem... acabou. Aí não dá. Ele questionou na eleição do Lula como um bolsonarista qualquer. Como um bolsonarista qualquer. Exatamente. O chá de camomila eu até entendo. Né? Eleição, campanha, palanque. É o presidente de outro país, tipo assim, fica calma aí que aqui estamos resolvendo nossos problemas. Aí ele pega e se envolve e vai para o questionamento do sistema essa foi uma pisada na bola monumental, né? Foi muito grande. Não dá, né? Até porque, né, lá também são urnas eletrônicas. Né? Se não são auditáveis aqui, lá então... Não, mas lá... Mas eles têm prova de papel. Mas lá eles têm o voto impresso. Tem. Lá o sujeito vota na urna. Aliás, é um pouco o que os bolsonaristas queriam. Vota na urna e depois imprime o papelzinho e coloca numa então, a pessoa vê se o papel está igual ao que ele votou, etc. Então, é auditável. Mas o sistema brasileiro também é de uma outra forma, né? Porque você... sabe exatamente o resultado de cada urna, isso vai parar no sistema do TSE. Qualquer um de nós pode entrar lá e saber, sessão tal, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, qual foi o resultado. Você sabe, né? Você sabe. Então, nesse sentido, é auditável também, né? Queremos as atas. É isso, viu? Segue o jogo. Siga o baile. Olha, a aula inaugural Empreendedor Mestre no domingo foi um sucesso, um verdadeiro espetáculo. Milhares de pessoas do Brasil todo se reuniram para mostrar que sim, é possível empreender sem abrir mão dos seus valores, com sustentabilidade. E ainda aprenderam sobre como construir, né, um negócio de sucesso com base no esforço diário, né? E não com fórmulas mágicas que a gente encontra desses coaches de fim de semana. Se você perdeu, corra, porque você pode garantir a sua vaga para o replay no link icln2.com.br. Vai ser na quarta-feira, dia 31 de julho, às 8 da noite. Quarta-feira, 31 de julho, às 8 da noite. É a sua última chance. icln2.com.br. Recado dado. E olha, falaríamos sobre Venezuela, mais uns 5 programas aqui. Mas foi rápido, né? Pelo amor de Deus. Porque tem muitas nuances também, né? Eu acho que hoje o professor aí ajudou demais. E essa pesquisa do Bacielo achei incrível, né? Também. Trouxe muito elemento novo. Boa. Muito bacana. Olha, na sequência do ICL segunda edição, tem Espiritualidade em Ação, com Frei Davi, Magali Cunha e também o Vanderlei Carvalho, é isso? É isso. É isso, Vanderlei Carvalho. Na sequência, então, tem Espiritualidade em Ação aqui no ICL. A gente se encontra. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. E a bancada, essa roda aqui, Opa, importante, roda tá empoderada. quente, tá boa. Obrigada pelo debate, foi incrível. Ótimo, valeu. A noite de hoje. Espero que você também tenha gostado aí do outro lado. Beijo para todo mundo, boa noite, a gente se vê. Tchau, tchau. Fala, turma! A nossa aula sobre empreendedorismo e negócios no domingo foi um sucesso estrondoso, né? E as pessoas puderam finalmente ter uma aula sobre empreendedorismo e negócios com ciência, com conceitos práticos, com regras para elas poderem aplicar na empresa delas a partir dali. E isso, eu já estou recebendo mensagens de pessoas que já estão notando diferença. E a gente está falando do negócio que acabou de acontecer. Foi realmente maravilhoso. Muita gente está pedindo para a gente poder passar de novo essa aula. Elas queriam assistir, precisam dessa aula. Então a gente vai ter uma sessão fechada para quem quiser assistir essa aula na quarta-feira, dia 31, às 8 horas da noite.
para você se inscrever nessa sessão fechada que não vai estar aberta nos meus canais. Eu vou estar lá e vou também dizer as novidades para quem quiser continuar nesse programa de formação, que são novidades incríveis e por causa disso milhares de pessoas no domingo entraram para fazer o programa de formação. Eu vou dar as mesmas condições para vocês. Mas assiste essa aula, vocês vão ficar encantados. Quarta-feira, 8 horas da noite, fechada só para quem se inscrever gratuitamente aqui. Um abraço.